Boa noite, jovens adolescentes, tudo bem? Que a paz esteja convosco. Nessa noite vamos iniciar mais uma aula online da EBQ, mais um estudo da Palavra de Deus. E eu creio que vai ser um estudo abençoado para nossas vidas. Mas antes de iniciar esse estudo, eu quero lembrar vocês que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, ou aqueles que não acompanharam os vídeos da semana passada. Nós encerramos na sala de jovens adolescentes o estudo sobre Romanos. Iniciamos um estudo novo sobre a primeira carta aos Coríntios. Já estudamos o capítulo 1, né? E semana passada encerramos o capítulo 2, onde o professor Serginho nos trouxe um estudo abençoado sobre esse capítulo. E nessa noite vamos iniciar o capítulo 3 de primeira carta aos Coríntios. Mas antes de iniciar esse estudo, eu quero orar com vocês, pedir a bênção de Deus sobre nossas vidas e que possamos ser abençoados através da palavra dele nessa noite, amém? Então feche os olhos. Deus, muito obrigado, amado, por estar na tua presença, por ter essa oportunidade de, Senhor, trazer um estudo abençoado para cada jovem adolescente que estão vendo e ouvindo esse vídeo. Pai amado, nos abençoa nessa noite. Pai amado, venha nos encher da tua palavra e que possamos, Senhor, tirar desse estudo algo novo na nossa vida, um aprendizado que vem do Senhor e que possamos ser abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos lá então? Então vamos lá. Vamos iniciar então o capítulo 3 de 1 Coríntios. A gente vai dividir esse capítulo em duas partes. Hoje vamos estudar o capítulo 3 do versículo 1 até o versículo 7, ok? Então vamos lá então. Acompanhe comigo a leitura. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 até o 7. Diz assim: Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estão prontos para isso, e ainda não estão, porque vivem como se fossem pessoas do mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas do mundo e fazem o que todos fazem? Versículo 4. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, né? E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor nos deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus que o fez crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Ok? Até aqui. Vamos lá então. Nesse capítulo, Paulo chama a atenção daquele povo da igreja de Corinto, porque Paulo já tinha passado lá, já tinha pregado o evangelho, aquele povo já tinha se convertido, então eram pessoas, era povo cristão, povo que conhecia a palavra de Deus, povo que vivia de acordo com o Espírito Santo de Deus. É o que Paulo imaginava. Mas quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, é porque aquela igreja estava tendo algumas dificuldades, não estava agindo de acordo com a palavra de Deus, não estava agindo de acordo com o que Paulo passou e ensinou eles através da palavra de Deus. E aqui no capítulo 3, ele deixa bem claro isso. Olha o versículo 1. Ele fala assim, ó, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo falar com pessoas, né, que têm o Espírito Santo de Deus. Ou seja, eu não pude falar com vocês de acordo com eu falo com outros cristãos. Eu tenho que tratar vocês como pessoas que não são cristãs. Apesar que você já conhece a palavra de Deus, mas não estão agindo como cristão. Pelo contrário, estão agindo como uma pessoa, como uma criança na fé. Ou seja, uma criança que acabou de receber o evangelho, mas aquele povo não tinha, já tinha recebido o evangelho há muito tempo atrás. Quando Paulo passou ali, né, viajou para aquela cidade, montou uma base, uma igreja naquele lugar. Então as pessoas não eram mais crianças na fé, já era madura na fé, mas estava agindo como criança na fé. E é interessante que esse versículo nos traz nos dias de hoje. Quantos de nós hoje na igreja temos 10 anos, 15 anos de convertido, mas ainda estamos agindo como se tivesse meses de convertido? Ou seja, precisamos amadurecer na fé.
Aquele povo não estava agindo como homens espirituais, e sim como um povo carnal, como um povo como não tivesse ouvido a palavra de Deus. E Paulo chama atenção: ei, vocês não são mais crianças, vocês não são mais pessoas assim, como fala, inocentes, vocês já conhecem a palavra de Deus. Por que está agindo como não conhecesse? Por que está agindo como homens carnais? Olha o versículo 2, diz assim: tive de alimentar-vos com vocês com leite e não com comida forte, pois vocês não estão prontos para isso. E ainda, não estava pronto para isso, e ainda não estão prontos para receber. Ou seja, Paulo assim, ó, eu tenho que tratar vocês como eu tratei lá no início, tudo de novo, porque hoje eu quero trazer coisas espirituais para sua vida, quero trazer coisas, para que você possa crescer espiritualmente, mas você não consegue, porque ainda está lá no primeiro estágio, agindo como não conhecesse a palavra de Deus. E para nós hoje, eu entendo que devemos prestar atenção nessa palavra, porque nesse momento de quarentena, nesse momento onde nós estamos voltando aos poucos à casa de Deus, não podemos esquecer de quem somos. Não podemos esquecer que nós já recebemos o alimento de Deus. Devemos agir conforme a vontade de Deus. Aqueles homens lá, aquelas pessoas, não estavam dando bom testemunho. Pelo contrário, estavam agindo como homens carnais. E como eu sei que é homem carnais? Pelos frutos. Olha o versículo 4, diz assim. Versículo 3 diz assim: porque vive como se fossem pessoas desse mundo. Quando existe ciúmeiras e briga entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas do mundo e não fazem de acordo com o mundo? Ou seja, Paulo reconheceu que ele estava agindo na carne porque estava trazendo fruto da carne. Que frutos são esses? Vamos comigo lá em Gálatas, capítulo 5, 19 ao 25. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 25. Diz assim: as coisas da natureza humana produzem as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, as brigas, as ciumeiras e os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, a bebedeira, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: o que faz essas coisas não receberão o reino de Deus. Até aqui por enquanto. Esses são os frutos da carne. Se nós hoje estamos agindo dessa maneira, de alguma forma estamos praticando o fruto da carne e não o fruto do Espírito. Mas nós temos que lembrar que nós já passamos uma fase lá atrás de novo convertido. Nós hoje precisamos praticar todos os dias o fruto do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Olha o versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Ou seja, nós devemos sempre praticar o fruto do Espírito Santo, sempre andar de acordo com a vontade de Deus. E aquele povo lá no capítulo 3, não estava agindo assim. Por quê? Estava tendo muitas brigas e invejas naquele lugar. E é isso, inveja e brigas não é fruto do Espírito, e sim fruto da carne. Então Paulo reconheceu que ele estava praticando a carne pelo fruto. Em Lucas, capítulo 6, versículo 44, lê lá depois, lê na sua casa depois, esse versículo fala assim, que pelo fruto, pela árvore, conhecemos o fruto. Vamos lá, mais fácil, vamos lá, em Lucas, capítulo 6, 44, mais fácil, para a gente entender. Lucas, capítulo 6,
versículo 44. Diz assim: pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figo de espinheiro, nem colher uvas de pés de ortiga. Ou seja, é pela árvore que eu conheço o fruto. E naquela época, Paulo estava chamando a atenção daquele povo. Ó, eu estou vendo vocês, estou sabendo que vocês não estão dando bom fruto, pelo contrário, estou dando fruto, né, que não é do Espírito Santo, e agindo com a carne. Isso levanta um mau testemunho. É como se eu não tivesse ensinado a palavra de Deus para vocês. E para nós hoje, devemos agir dessa maneira. Pensar, ó, como que eu estou agindo hoje? Como é que eu estou agindo? Como é que eu estou pensando? Como está sendo o meu fruto perante as pessoas ao meu redor? Será que nessa quarentena, nessa situação, estou dando bom fruto? Ou estou dando bons frutos ou maus frutos? Devemos pensar. Então, no capítulo 3, do 1 até o 4, Paulo chama a atenção deles, né? E no 4, Paulo deixa bem claro qual o motivo que estavam agindo assim. É porque estava com inveja, estava tendo briga. Mas que briga é essa? Que inveja é essa? Vamos lá comigo lá então, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, agora. Por que estava com tanta briga? Por que estava com inveja? Olha que interessante, olha o versículo 4. Vamos ler o 4 em diante. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como as pessoas desse mundo? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo? Quem é Paulo? Somos somente servidores, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor nos deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus que fez crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Qual que é a situação daquela igreja? Qual que é o motivo da briga? Qual o motivo da inveja? É porque uns gostavam mais da forma do ensinamento de Apolo. Outros não, gostavam mais da forma do ensinamento de Paulo. E aí, cada um tinha a sua verdade. Não, a que Paulo faz é a verdade. Não, mas o que Apolo fala, não, é a verdade. Então eles discutiam entre eles essa questão, quem era certo e quem era errado. Mas tanto Paulo como Apolo eram somente instrumentos de Deus. Quem faz crescer, quem faz fortalecer espiritualmente, não vai ser Paulo nem Apolo, e sim Deus. Então Paulo mostrou para ele o seguinte, ó, não importa se eu fui e plantei, não importa se Apolo ficou aí regando. O que importa é que vocês pegam tudo que vocês aprenderam da palavra de Deus e coloquem em prática. Isso, infelizmente, acontece nos dias de hoje. Quem nunca pensou? Fala, não, por exemplo, tá? Um exemplo só. Não, ó, a pregação do pastor Tiago é melhor do que a pregação do pastor fulano de tal. Porque o pastor Tiago, ele explica certinho. Então, dele, eu tenho que seguir ele. Mas o pastor fulano de tal não explica certinho. Então, eu acho que a dele está errada. E aí começa a seguir mais o que? O pastor do que seguir a Deus. Isso é errado. Nós aqui, professores, pastores, somos somente instrumentos de Deus para ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Mas quem vai trazer o crescimento não é eu, nem os pastores, e sim Deus na sua vida. Mas para isso, precisamos abrir os nossos olhos espirituais e começar a enxergar as coisas espirituais e não as carnais. E naquela igreja estava tendo essa confusão. Ali uns seguia outros irmãos, né? Seguia Apolo, outros seguia Paulo. Mas Deus não age numa igreja dividida. Ele age numa igreja onde tem a união. Então, onde há união, Deus ordena a bênção. Então, aquele povo estava dividido entre apóstolos, entre Paulo e Apolo. Só que isso não pode ter divisão. Pelo contrário, essas duas pessoas só foram instrumento. Eles tinham que entender que o crescimento geral não vai vir de Apolo nem de Paulo, vai vir de Deus. Então eles precisavam parar com essa picuinha, essas brigas e começar a enxergar Cristo. E nós também devemos pegar essa palavra e trazer para os dias de hoje. Será que a gente não está enxergando mais o homem do que a Cristo? Será que a gente não está enxergando mais as coisas ao nosso redor e esquecendo as coisas espirituais? Precisamos dar mais atenção às coisas espirituais e esquecer as coisas carnais. Devemos botar em prática o fruto do Espírito Santo.
né? Independente de quem está ensinando, independente de quem está falando em cima de um púlpito ou quem está ensinando uma aula da escola bíblica, independente. Essas pessoas são usadas por Deus, mas quem traz o crescimento é Deus através da palavra de Deus, não é o homem, ok? Então, nesse capítulo 3, do 1 ao 7, Paulo chama a atenção desses irmãos por duas coisas. Primeiro, parem de agir como homens carnais, e sim, né, como homens espirituais. Comece a crescer, porque eu preciso trazer para vocês alimentos mais fortes. Se você não crescer, não tem como ensinar mais coisas, ensinar mais coisas espirituais para você. Vai continuar tomando leite. O que significa o leite? Tomando aquela, recebendo palavras mais básicas, né? Palavras, crescimentos mais, palavras mais básicas, como fosse um estudo mais tranquilo para você. Mas Deus quer mais para você. Então ele precisa que você cresça, amadureça na presença dele, ok? E aí ele mostra o porquê que ele chamou esses homens de carnais. Ele fala que vocês estão agindo com inveja, ciúmes e brigas. E isso são obras da carne, não espirituais. Então ele falou, pare com isso, porque não importa quem está ensinando, não importa quem está regando. O que importa é que Deus está aí para que vocês possam crescer através da palavra de Deus, ok? Então que vocês possam, né, refletir nesses versículos e entender uma coisa, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. E para isso, precisamos ser homens, né, ou mulheres, né, espirituais, agindo de acordo com a palavra de Deus. E tenta pensar nessa semana, fazer um exame na sua vida, sabe, um autoexame, vendo, será que eu estou agindo como um homem carnal ultimamente? Será que eu estou dando bons frutos? Comece a pensar nisso, tá? Aí eu coloquei o último versículo para a gente encerrar, que é 1 Coríntios capítulo 13. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 13. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Diz assim, ó, quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora sou adulto, parei de agir como criança. Ou seja, nós somos adultos espirituais. A gente já recebeu o leite espiritual. Agora está na hora de a gente começar a receber o quê? Uma feijoada, uma comida mais forte, espiritual, para que possamos crescer a cada dia na presença de Deus. Mas para que possamos crescer, devemos dar espaço ao Espírito Santo e não à nossa carne, ok? Então que esse estudo, que esses versículos possam te trazer uma reflexão nessa semana e que você possa fazer um autoexame e olhar para si mesmo e dizer, será que eu estou agindo hoje como um homem carnal ou um homem espiritual? Ok? Fica aí uma pergunta para você nessa semana. Nós estamos disponíveis agora no WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, ou então quer comentar um pouco mais sobre essa aula, chama a gente no WhatsApp. A gente vai estar lá esperando vocês, né? Das 8, né, até as 9. Então vai estar eu, o Serginho, a Letícia, estamos lá pronto para tirar suas dúvidas, né? Esclarecer as suas dúvidas, na verdade. Ou então, se quiser comentar alguma coisa, comenta lá. Participa com a gente na aula, ok? Que Deus abençoe vocês e que eu espero que esses versículos, que esse pequeno estudo possa impactar vocês nessa noite, ok? E semana que vem temos mais. Vamos dar continuidade nesse capítulo, ok? Que Deus abençoe, que vocês possam ter uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.